Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui para o canal. E hoje temos aí um bolo com 17 centímetros de diâmetro e 13 centímetros de altura. Esse bolo tem 3 camadas de recheio e serve 17 pessoas aproximadamente, tá? 17 fatias. E a gente inicia aí fazendo uma pré-camada de chantininho. Gente, vocês podem falar assim, Evelyn, tem vídeo que você faz deposita o chantininho direto no bolo sem pré-camada. E tem bolo que você faz com pré-camada. Por quê? Gente, porque tudo, tudo vai do dia do... Quando eu tenho tempo sobrando, eu faço a minha pré-camada bonitinho, grudo todos os farelinhos de bolo, fecho todos os buraquinhos. Mas quando eu não tenho tempo, eu faço já... Aplico o chantininho diretamente no bolo e já faço a minha decoração. Porém, quando eu faço assim, eu sempre deixo o chantininho ele bem mais firme, ele bem mais estruturado, e aí eu vou hidratando ele diretamente no bolo. E eu também deixo a camada de decoração, a camada de chantininho, eu deixo ela mais generosa, tá bom? Eu não deixo ela tão fininha, eu deixo ela mais generosa. Aí, às vezes, você vê eu fazendo com pré-camada e, às vezes, você vê eu fazendo sem pré-camada. Só que, uma dica, faça sempre com pré-camada, tá bom? Quando vocês verem eu fazer aqui sem a pré-camada, é porque realmente eu estou bem em cima do horário de entregar o bolo ou porque, de alguma maneira, eu tenho certeza, digamos assim, que o bolo não vai acontecer nada, que não vai ficar farelinhos de bolos à mostra, que não vai criar bolhas, porque ficou algum buraquinho no bolo que eu não cobri. Mas aí vocês façam dessa forma que eu estou mostrando para vocês aqui, tá bom? Sempre com a sua pré-camada para evitar esse tipo de problema. E aí eu já depositei aí todo o meu chantininho, né? Que eu vou usar para decorar esse bolo, eu já depositei no mesmo. Eu usei um pouquinho de marrom para pigmentar esse chantininho, por quê? Porque o meu bolo vai ser um dourado rosé e a cor mais próxima que eu acho é o marrom. E aí eu fiz um fundinho marrom para dar uma velha economizada no nosso pó decorativo. Foi por isso que eu colori o chantininho, tá bom? Você não precisa colorir se você não quiser. E aí a gente vai alisando ali, vocês percebem que eu sempre tô borrifando água para hidratar. Toda vez que eu vou passar a minha espátula, eu borrifo um pouquinho de água, porque hidrata bastante. O meu chantininho, ele é estruturado, é estabilizado, né? Para ter uma estrutura bacana. Com açúcar de confeiteiro, eu sempre uso uma colher ou duas, dependendo da necessidade aí, do açúcar de confeiteiro. E aí eu consigo essa liga, que vocês notam que o meu chantininho, ele parece ser bem hidratado e realmente ele é. Mas tudo isso eu devo muito ao açúcar de confeiteiro, né? Claro que também tem o leite ninho, tem o leite condensado, mas eu sinto que quando eu não uso o açúcar de confeiteiro, ele fica um pouco mais difícil de estruturar, ele fica muito molinho, qualquer borrifada de água que você dá, ele já quer perder o ponto. E aí, por isso que eu gosto sempre de estar usando o açúcar de confeiteiro, tá bom? Aí eu vou passar o pincel, esse bolo tem um trabalhado com esse pincel, né, de silicone. Vocês percebem que eu paro aí, hidrato e volto a passar o pincel no mesmo lugar que eu tinha passado. Por quê? Porque quando eu passei o pincel sem borrifar água, ele começou a tipo que rasgar o chantininho. Ele começou a arrepiar. Então eu voltei, borrifei água e aí sim eu consegui deixar a modelagem do pincel, o desenho do pincel perfeitamente no nosso bolo. Eu sempre tiro o pincel, lavo e passo novamente, tá, gente? Ou eu passo um lado, depois o outro, depois eu lavo, passo um lado, depois o outro. Eu nunca volto com o pincel sujo de chantininho e passo no bolo, porque o desenho vai ficar horroroso. E aí eu mostrei de perto pra vocês como ficou, né? A questão do desenho do pincel. Esse risquinho marrom que tem aí no bolo, gente, é o
pigmento, a tinta que não dissolveu o suficiente, né? E aí acabou manchando ali, mas não tem problema porque eu vou colorir com o pó decorativo, então vai cobrir essa manchinha marrom que ficou no bolo aí, tá bom? E aí a gente vai usar o nosso granulado. Eu estou usando esse, o branco, você pode usar o preto, você pode usar de outros modelinhos. Eu estou usando esse aí porque eu acho muito bonitinho esse quadradinho. Mas você pode usar qualquer um, inclusive o preto, tá bom? E aí eu gosto de colocar assim mesmo, tá, gente? Colocar com a mão assim, ó, jogando. É só no rodapé do bolo, mais ou menos 2 dedinhos aí de granulados. E aí eu vou jogando com a mão, aí depois pra ir alinhando ali algumas partes que ficou sem, eu vou encostando com o pincelzinho ali. Vou encostando e levantando um pouquinho, mas o nosso granulado, realmente, eu fixo ele na parede do nosso bolo jogando, tá bom? Tem gente que põe assim em volta do bolo e aí vai levantando com a espátula ou com o pincel. Eu confesso que eu não consigo. Então, eu prefiro jogar mesmo. E aí, eu dou uma leve batidinha ali, uma seguradinha para ele fixar bastante no bolo. E aí, onde tiver o buraquinho ainda ali, que ficou faltando, eu vou preenchendo com a mão, com o pincel. E vamos lá. Depois eu retiro o excesso, né, do granulado, porque não pode ter esse excesso no tabuleiro, não pode ter. O granulado é para estar fixado no rodapé do bolo, não solto no tabuleiro. Pelo menos esse modelo aqui, tá, gente? Aí, se vocês quiserem reproduzir esse modelo aqui, a técnica é essa, né? Então, vamos lá. E aí, agora, onde estiver faltando um pouquinho, a gente vai jogando ali e preenchendo, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal e se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like aqui para ajudar. Você que não é inscrito e você que também é inscrito, deixa seu joinha aqui para me ajudar. Você que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para que você seja notificado todas as vezes que eu postar vídeo. Mas não adianta você se inscrever e não ativar o sininho, tá, gente? Porque se vocês se inscrevem e não ativa, o YouTube, eles não te enviam o vídeo novo. E aí, de nada adiantou você se inscrever. Então, assim, se inscreve, ativa o sininho que você vai ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. E eu cheguei bem pertinho para mostrar para vocês a questão da marquinha da tinta ali, tá? É a tinta mesmo. Vocês podem achar que é recheio vazando, não é recheio vazando, até porque a única camada de recheio de brigadeiro tá bem lá embaixo e está bem firme, tá, gente? Eu gosto de trabalhar com recheios bem estruturados para não ter problema algum. Mas vamos lá, dentro da minha bombinha aí, né, eu coloquei álcool de cereais e coloquei um cabinho, né, uma colherzinha assim, bem pequenininha de café, de pó decorativo dourado rosé, não, rosé gold, coloquei o rosé gold da Fab, tá, mas você pode usar o dourado rosé também. Se você quiser esse tom aí, é o rosé gold ou o dourado rosé, tá? Se você quiser um outro tipo de dourado, aí fica à disposição de cada um aí. E aí a gente vai borrifando em todo o bolo, sempre no movimento de vai e vem, para que o seu bolo ele fique todo de uma cor só, tipo, sem excesso de um lado e no outro sem, entendeu? Tipo manchado, porque se vocês param a bombinha de vocês e fica focando ali só naquele lugar, vai ficar manchado, vai ficar com muito pó decorativo de um lado e no outro lado nem tanto assim. E vai ficar feio, vai ficar todo manchado. Então, assim, é bom que você sempre use a bombinha nesse movimento aí de vai e vem, tá bom? E aí, se vocês acharem que tem a necessidade de vocês esperar um pouco, ele secar um pouco e voltar e passar outra mão, ótimo, faça isso. Por quê? Porque o granulado aí no rodapé, ele não pode receber muito álcool de uma vez só. Porque ele não vai colorir. Ele vai molhar, encharcar e não vai colorir. Então, assim, passa um pouco, aí você vai lá pra cima, espera secar cá embaixo, depois você volta, passa novamente, dá um tempinho, espera secar e passa novamente, porque senão não vai pegar no seu granulado, tá bom? No meu caso aí, pegou tudo bonitinho, tudo direitinho, porque eu fiz isso, eu dei um tempinho pra ele secar e aí eu passar uma segunda mão. E aí a parte chata, né, gente? Eu fiquei muito tempo nessa parte aí limpando.
Vocês viram como tava bem cheio de pó decorativo com álcool aí, tava encharcado. E aí eu fui limpando, limpei com pano seco, depois vim com pano úmido. E agora eu tô vindo com esse paninho aí. É um outro pano já. Coloquei a espátula e tô passando bem pertinho do granulado. Sempre tô dando uma molhadinha, porque quando o pó decorativo ele seca, fica meio difícil tirar do tabuleiro com pano seco. Então, a gente tem que realmente molhar para conseguir tirar ali o excesso, tá? Mas não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, não. Molhou o paninho, passou que sai facilmente, tá? Eu vejo pessoas reclamando, gente, é muito difícil, qual a técnica que vocês têm para não sujar o tabuleiro? Tem técnicas, você passa o chantininho, colore o bolo, depois você retira o excesso de chantininho no prato, no tabuleiro, no prato. Eu acho que não precisa, gente. Não precisa, de verdade. Passou um paninho, um guardanapo seco, depois vem com úmido, ele sai facilmente, tá bom? E esse é o resultado do nosso bolo. O topo a moça vai colocar na casa dela, né, no espaço dela, que foi para uma inauguração de uma loja. E aí eu não pude pôr o topo, são flores em cima e embaixo. Mas o resultado do bolo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, já deixa um like para me ajudar. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!